Pessoal, uma dica de um filmaço para vocês. Um filme raro, difícil de encontrar. Apesar de ter sido produzido, né, pela HBO, um filme de baixa renda, você vê que a produção ela é deficiente nesse caso, né, de qualidade, mas a qualidade do filme é inquestionável, tá? É um filme raro, volto a dizer, de 1999, chama Falcone. Antes, o recadinho de sempre, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu gostei, não gostei, e manda mensagens, né, dizendo que estão gostando das dicas. O filme Falcone conta a história do juiz italiano Giovanni Falcone e Paolo Bersolino, que era o camarada dele, vamos dizer assim, que era um juiz também, tá? Mas basicamente a história da Operação Mãos Limpas na Itália, né? Como é que ele processa a máfia e ele chega a prender mais de 400 pessoas da máfia italiana, siciliana, no final da década de 80. Né? O processo começa mesmo para valer em 81 com ele, né? Em 84, e se estende ao longo da década de 80. O filme ele é muito interessante porque ele é muito baseado em fatos reais. E para quem é brasileiro, a gente identifica muito, né, com a Operação Lava Jato. E você vê que o mundo é igual e puta, não adianta, cara. Quando o Estado não quer, as coisas não mudam, né? Então é a história de um juiz que ele é honesto, trabalha igual a mula, faz o serviço dele e na época na Itália foram morrendo várias pessoas, juízes, policiais, procurador de justiça, ministro da defesa, e a população chega num ponto que se cansa daqui. Então tem algumas cenas muito interessantes do filme que é, por exemplo, no momento que ele instaura um inquérito e manda prender os mafiosos, para preparar para o julgamento, ele muda com a família do Paulo Bolsonaro, eles todos mudam para uma prisão. A esposa fala, olha que coisa, né? Eles estão soltos, a gente está preso, porque a ameaça era muito grande, o risco de morte era muito grande. Já tinham morrido todas essas pessoas que eu citei. Né? Então, conta a história dele. É uma outra coisa engraçada, né, que o que alavanca o caso dele foi a prisão de um mafioso, um dos capos, no Brasil, inclusive. Inclusive a imprensa mudou o nome do cara, né, porque a palavra em português parece com uma outra palavra. O nome do cara era Tommaso Buscetta, né? Depois virou Tommaso Busqueta no Brasil, um negócio assim. Esse cara delatou todo mundo, ele foi o grande, né, mérito da investigação deles. E conta essa história toda. Né? Depois, como é que a corrupção estava tão instaurada não só na sociedade, mas internamente no governo. O governo não tem interesse de combater a máfia, porque muita gente tira vantagem, ganha muito dinheiro com isso, assim como no Brasil é hoje. Né? Eu acho que se tinha que considerar uma organização terrorista no Brasil, além do Comando Vermelho e do PCC, tinha que ser o nosso Estado, né? O nosso governo. O paralelo é muito igual. Né? Você identifica muito o que aconteceu lá na época. No momento que eles são presos, os juízes e o próprio parlamento tentam fazer leis, né, para amenizar, para soltar essa galera e não deixar que isso acontecesse de novo, esse tipo de investigação contra a máfia. Você vê entrevistas na televisão, os caras falando que aborto, padre, falando que aborto mata mais que a máfia, então a gente não deveria ligar tanto para lá. Umas coisas absurdas, cara, e que são entrevistas reais que aconteceram. Enfim, né? No final, cara, a história dele eu acho muito triste também, porque ele acaba tendo que sair de Palermo, da Sicília, vai morar em Roma, aceita um emprego em Roma, porque estava insustentável depois do processo que ele fez, né? Mãos limpas. E aí ele volta para Palermo por uma festividade para poder tentar reaver algum dos casos. E no caminho do aeroporto, para onde ele estava indo, na estrada, a máfia coloca 1 tonelada de explosivo. Cara, eles abriram uma cratera, mostra a cena real no filme do atentado.
do tamanho de um estádio de futebol. E é óbvio que ele e a esposa morrem, né, nesse atentado, e o Paulo Bersolino, que era o braço direito dele, assume, né, inclusive faz um discurso que foi, cara, literalmente mostrado no filme, né, você pega no YouTube o vídeo, pega o filme, é o mesmo discurso, falando, eu vou dar continuidade. E 2 meses depois ele morreu também, pela máfia, com 5 seguranças. Então, é uma história real. Tem essa história do Tommaso também, que é muito engraçado, né, para quem viveu a época. Ele foi preso no Brasil, se eu não me engano, em Manaus, né, em 1984. E o elenco não tem pessoas muito conhecidas, com exceção de um que faz o Falcone, que eu considero um puta ator, cara. E ele é muito pouco valorizado, né? Chama Chas Palminteri. Esse cara, ele fez muitos filmes e eu considero ele muito bom. Ele participa muito, por exemplo, daquela série de alguns episódios da True Bloods, né? Blue Bloods. Muito participa de outras séries também, se eu não me engano, faz The Good Wife, enfim. É um ator famoso e é um filmaço. É raro, é difícil de achar, não é fácil de achar, mas eu não podia deixar de falar dele porque é um dos filmes de máfia, de tribunal, que eu mais gosto. Né? Então fica aí a dica para vocês, Falcone, de 1999. Muito obrigado, até o próximo vídeo.